Olá, começa agora o Frente a Frente e hoje aqui conosco Perolina Lira, que é Superintendente de Identidade e Diversidade Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Com ela vamos saber das ações que estão sendo desenvolvidas na Secult com este foco, bem como as previsões, de projetos e programas que estão sendo alinhados para 2019. Eu agradeço antecipadamente a Perolina Lira por estar aqui conosco e comecemos justamente com um projeto, um programa, na verdade, que se intitula Na Base da Cultura e agregado a ele, Cultura nas Grotas. E este programa, Perolina, ele tem sido levado às comunidades para tirá-la na vulnerabilidade da criminalidade. Nesse sentido, como tem sido a receptividade das comunidades e como vocês idealizaram este programa? Olá, Gorete, tudo bom? Obrigada pelo convite, essa oportunidade da gente estar aqui apresentando as ações da Secretaria. Na verdade, esse programa, primeiro eu queria voltar um pouco, dizer o seguinte, a política cultural do Estado de Alagoas, tem sido desenvolvida com dois eixos estratégicos. O eixo estratégico econômico, obviamente, com o apoio às produções culturais, e um eixo estratégico social. E é nesse eixo estratégico social que se insere esses dois programas, que eles começaram, adviram de um projeto do governador Renan Filho, quando ele instituiu as bases comunitárias, que são situadas em bairros de vulnerabilidade, de alto índice de violência, entendendo que a polícia ela não pode ser só repressora, tá certo? Ela tem que ser uma polícia mais cidadã, mais próxima do indivíduo. E nada mais importante do que alinhar isso tendo a cultura e o esporte. E foi assim que se instituiu o projeto Na Base da Cultura, onde a gente leva para essas comunidades carentes, como Jacintinho, Selma Bandeira, Vergel, Carminha, Osman Loureiro e o Benedito Bentes, diversas oficinas de formação para trabalhar com jovens e com a comunidade. E o Cultura nas Grotas, ele é decorrente de outro trabalho desenvolvido pelo governador também, que foi a revitalização das grotas na cidade de Maceió, no entendimento também de que revitalizar, melhorar as condições físicas é importantíssimo, mas que a gente precisa atrelar também esses aspectos. Um valor agregado. Exatamente, da cultura para essas comunidades carentes. E tem sido um sucesso. A receptividade dessas Incrível. Comunidades atendendo a esse chamamento do governo por meio dessas ações culturais, como tem se dado? Tem sido espetacular. Porque a gente tem uma diversidade muito grande das oficinas. Vai desde hip hop, a dança, artesanato criativo, entendeu? Então a gente está sempre inovando. Uma vez que o conceito desse programa é um conceito inovador, É levar a polícia mais próxima e com isso você ter a cultura ligado a isso aí. Então, a gente tem atuado em diversas frentes nesse ano, só nesse ano de 2018, Esse projeto, ele se iniciou desde 2015, 2016. No início dessa gestão. No início dessa gestão, Só nesse ano, agora, de 2018, nós conseguimos capacitar e um envolvimento, Porque não é só uma questão de capacitar, mas um envolvimento, aquilo que você estava me perguntando, da comunidade, 700 pessoas nessas comunidades, seja ela na base da cultura ou na grota. Tem um efeito, pode-se garantir com essas oficinas, um efeito multiplicador, por exemplo, das pessoas que aprendem algum tipo de arte, de atividade, depois trabalhar nisso até semi-profissionalmente? Sim, esse programa também tem esse viés. Uma coisa é você levar entretenimento, cultura, noção de pertencimento, mas também atrelar, desenvolver habilidades para que gere rendas depois para essas pessoas que produzem os seus artesanatos, ou que podem criar um grupo de hip hop, ou que pode trabalhar com a percussão, entendeu? Então, ele tem esse componente. Por quê, Gorete? A cultura, ela é uma grande aliada, das demais áreas. Ela
ajuda na educação, ajuda na diminuição da criminalidade, na saúde, tá certo? Na questão das drogas, onde você pega esses jovens que estão ali participando, tá certo? Dando esse envolvimento na cultura, tem sido fundamental isso, e a adesão e, na verdade, a valorização disso tem sido muito gratificante. Maioria são jovens que participam dos projetos que estão inseridos nesse programa? Claro, na verdade, ele tem um foco aí, claro, no jovem, tá certo? Mas, por exemplo, tem determinadas oficinas que ele é mais amplo. Obviamente que não uma oficina de hip hop, digamos. Ele é bem característico do jovem. Claro. Mas se você tem uma oficina de artesanato criativo, ele se expande muito mais. Para donas de casa. Para donas de casa também. Né? O reaproveitamento das questões dos descartáveis, enfim, da reciclagem, melhor dizendo. Pois é, observar essas comunidades, essas grotas coloridas, não é? Com um acesso, digamos assim, mais digno, facilitado, não é? Por uma escadaria, uma ponte, alguma coisa, equipamento nesse sentido. Mas ver a comunidade participando de ações que vão tirá-la do risco, da vulnerabilidade, da violência, das drogas, isso gera uma cultura também na comunidade que vai passando de geração para geração, não é? Exatamente. As crianças hoje que veem os jovens participando, futuramente participarão também, não é? E vou pegando, você me deu um gancho aí para eu te falar também um outro programa que a gente desenvolve nessa questão social também, tá certo? A gente faz oficina no sistema prisional, nos sócios reeducandos. Tá certo? Então, a gente tem, na verdade, a cultura do Estado tem sido voltada também para esses aspectos, cada vez mais da inserção social, tá certo? Cada vez mais de preparar esses jovens, essas pessoas, nesses aspectos culturais, volto a dizer, não só pela questão importantíssima, obviamente, do pertencimento, da valorização, porque um povo só dá valor e só é um povo mesmo de verdade quando ele conhece a sua cultura, as suas raízes. A sua história cultural. A sua história e dá valor a isso. Né? E por um outro aspecto, a gente também dá uma possibilidade de geração de renda. Então, esse no campo, na vertente, no eixo estratégico social, né, a Secretaria de Estado, na gestão da Melina, do governador Renan Filho, tem focado muito nessa questão do envolvimento da sociedade, tá certo? E da vulnerabilidade, utilizando a cultura como um elemento fundamental. Como as demais secretarias participam de um projeto como esse, de um programa, digamos, melhor dizendo, como esse, dentre as atividades que elas realizam, na transversalidade ou diretamente, como se dá a participação das demais secretarias? Veja só, a gente sabe que tem um programa também intitulado Na Base do Esporte. Né, como a gente intitulou Na Base da Cultura, eu acho que principalmente esses dois, cultura e esporte, né, são dois grandes aliados, né, num trabalho dessa questão da vulnerabilidade social. Né? Eu sei que a Secretaria de Esporte do Estado tem desenvolvido muitas ações também, mas a determinação do governador é desde o começo. Com a implantação da base as bases comunitárias nessas áreas de vulnerabilidade, é cada vez mais integrar a estrutura do governo, tá certo? Em ações que fortaleçam cada vez mais e, inclusive, melhore a atuação da polícia. Pois é, a esperança que a sociedade tem de ver uma polícia cidadã, uma polícia humanizada, partícipe, digamos assim, das ações que são desenvolvidas pela comunidade. Isso já é uma realidade nessas localidades? Sim, isso é uma realidade. O governador tenciona também ampliar isso para além de Maceió. Interiorizando também essas ações em municípios onde tem um alto índice de violência, entendeu? Instituindo as bases comunitárias, tá certo? E agora estaduais, municipais, né? E aqui em Maceió, nessas 6 bases que a gente falou aqui, já listou, isso é uma realidade, é um sucesso. Então, pode-se até estabelecer digamos, um estudo que possa aferir a redução da violência nessas comunidades. Sim, né? Eu não sei te dizer exatamente, mas com certeza tem,
tá certo? Porque esse foi um programa pensado de uma forma conjunta, tanto é que pensava-se assim, base comunitária, o que é a cultura, o que é que o esporte tem a ver na diminuição da criminalidade, né? E aí são áreas, né, extremamente importantes para atuar na diminuição da criminalidade. Então, com isso, com certeza, você tem uma estrutura e, com certeza, a Secretaria de Segurança tem, afere, até porque, isso a gente sabe, né? O nosso governador, Renan Filho, ele cobra muito resultados, números. Semanalmente, né? Semanalmente, praticamente. Entendeu? Isso é muito bom também. Claro. Isso é muito bom. Tira todos da zona de conforto. Zona de conforto. Né? E você tem outra coisa, sabe, cria Gorete? Mobilidade, né? Exatamente. Então, você cria mobilidade e você consegue, na verdade, aferir, né, nos projetos da cultura, por exemplo, até aqui. Eu tinha que te dizer, 700 pessoas foram capacitadas nesses 2 programas, entendeu? Com o perfil, a gente tem tudo isso na secretaria. Com certeza as outras áreas, porque a gente tem metas a cumprir, estabelecida, né? E a gente é que impõe as metas, tá certo? E agora a gente é cobrada, né? Pelas metas. Se cobra e é cobrado, pois né? é, exatamente. Mas isso tem sido, na verdade, um programa de gestão pública muito interessante, muito inovador. Pois bem, há também oficinas de teatro, não é? Sim. Artesanato criativo, como você já falou, contação de história e Cozinha Brasil. O que vem a ser Na Cozinha verdade, Brasil? a Cozinha Brasil é uma parceria com o sistema da Federação, né, das Indústrias, né, que eles têm um caminhão, né, que levam para as comunidades. Isso é interessantíssimo. Tá certo? É um trabalho, inclusive, não só de você ensinar a cozinhar, a ter pessoas capacitadas fazendo isso, mas é o aproveitamento de tudo que você pode ter do alimento. Tá certo? Aquela casca de uma verdura tal... Que seria descartada. O que você transforma e aonde tem, na verdade, as vitaminas, eu tenho isso. Então, é muito interessante. Com uma parceria. Equipe multidisciplinar. Exatamente. Obviamente, deve acompanhar essas instruções, né? E ainda, Gorete, só pegar um gancho também disso aí, nesse trabalho ainda a gente tem a base da cultura, cultura nas grotas e a gente tem cultura nos bairros. Qual é a diferença desses 3 programas? Os 2 primeiros é de formação e levar oficina. E o segundo, cultura nos bairros, é levar apresentações culturais, levar lazer para aquela comunidade, para aquele bairro, onde ele possa participar e ver, assistir uma apresentação cultural, que às vezes não tem acesso, não é? Não tem acesso à condição primordial. Ou então só tem acesso ou vai para os grandes shows de fora, vai para isso tal, e às vezes não conhece o que a sua comunidade produz culturalmente, né? E, inclusive fazendo intercâmbio, né? A comunidade vamos supor, do Benedito Bentes tem um grupo tal e o do Pontal tem o outro, que a gente possa promover, na verdade, essas apresentações e essa valorização. Um intercâmbio local, não é? Perfeito. E nesse sentido, os bairros, eles contam com a infraestrutura para essas apresentações, há parcerias com escolas, sejam elas do estado, do município. Quais são os espaços que vocês utilizam para aglomerar não só a juventude, mas a comunidade em geral dos bairros? Na verdade, na base da cultura, essas oficinas são realizadas dentro das bases comunitárias, tá? Nas grotas, na associação dos moradores da grota, então tem essa parceria, esses espaços que são cedidos, porque na verdade são para a realização de oficina. E quando é cultura no bairro, aí a gente monta uma pequena estrutura, entendeu? Para que possa possibilitar. Às vezes tem um bairro que tem uma praça, que já tem quase um palco, né? Então a gente bota o som, né? Ou quando não tem, a gente bota um palco, tal. Então, na verdade, fazendo um show. Um show de verdade, uma apresentação cultural. Isso tem sido muito legal. Pois é, e estímulo, na verdade, todas essas ações provocam um estímulo à comunidade para ela não só consumir, mas produzir. Sim, também, né? Sim. E nesse sentido da cultura participativa, o que é que se pode deduzir entre esses intercâmbios que são promovidos entre as comunidades? As comunidades, como elas reagem a essa experiência? Na verdade, é
um encantamento, né? Eu posso traduzir isso como um encantamento. Às vezes descobriu que não tem, que não a desconhecia, né? E numa outra linha, tá certo? Na linha econômica, né? Dos 2 eixos estratégicos da política cultural do Estado, a gente também faz o seguinte, são as políticas de editais que favorecem a esses pequenos grupos, entendeu? Que não tem a condição de bancar uma produção. Abre-se editais onde as pessoas se credenciam, né? Ou, na verdade, elas se inscrevem nos editais e são julgadas, né, por uma comissão, várias comissões multidisciplinares. A gente já fez edital para moda, edital para cultura popular, os folguedos, que são carentes demais, que são desenvolvidos por abnegados. Tá certo? Porque, lamentavelmente, Gorete, a questão do folclore, do folguedo, é tido com esse mundo globalizado, de internet, de redes sociais, ele desperta pouco interesse. Tá, pouco interesse nos jovens. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas isso, essa memória viva das nossas tradições populares, como os folguedos, riquíssimo que nós temos aqui, isso pode ser alimentado na base escolar, né? Sim. Mas aí, essa é a via. Então, vendo isso, a gente fez um edital, né, lançou um edital para fortalecimento dos folguedos, sentindo essa dificuldade. E anualmente a gente faz um projeto chamado O Mestre Vai à Escola. Então, os mestres do patrimônio vivo, ligado aos folguedos, no mês do folclore, então a gente faz oficinas, contação de história e faz culminância. Tem sido espetacular. Porque a gente pega os alunos das escolas públicas, tá certo? Quando a gente faz as oficinas, com os mestres, com tudo mais, fica lá, meu time e tal. E na culminância, né, que é no dia mesmo que a gente reúne todos, tá lá os meninos fazendo e as meninas fazendo os passinhos, as dancinhas de cada folguedo. E, na verdade, é isso que a gente tem que fazer, porque a realidade é essa, tá certo? Uma cultura globalizada, redes sociais, pouco interesse por isso, e a gente tem que buscar essas alternativas. Na verdade, com o fortalecimento desses folguedos, né, baseado nos editais, né, as bolsas dos mestres do patrimônio vivo, né, que são, como eu volto a dizer, abnegados, tá certo? E trabalhos complementares junto à educação, como você bem colocou, que é o projeto Mestre Vai à Escola. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Perolina Lira, superintendente de Identidade e Diversidade Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Nosso assunto agora são as exposições temporárias da Secult, né, que são realizadas anualmente. Essa experiência, que balanço podemos fazer sobre ela? Ela também vem de uma proposta. Na verdade, a Secretaria de Cultura do Estado tem alguns equipamentos culturais, como o Museu da Imagem do Som, em Jaraguá, como o Memorial à República, ali na praia, como o... Da Avenida. Na Praia da Avenida, exatamente. O Museu Palácio Floriano Peixoto, o Senarte e outros, né? E a gente percebe que... E a Biblioteca Pública Estadual, que é um espetáculo.
É um espetáculo. E eu faço jus aqui à dirigente da Biblioteca Pública, que, vez ou outra, é convidada a vir ao programa e aqui dá uma verdadeira aula de acessibilidade à biblioteca. Uma biblioteca que tem vida. Exatamente, exatamente. Isso também foi uma proposta. Então, o que é que a gente pensou? Esses equipamentos, às vezes, eles são estáticos, né, e precisavam ser dinamizados. Por um lado, oportunizar, tá certo, aos artistas alagoanos, espaços para que eles pudessem realizar exposições, tá certo? E uma outra coisa era dinamizar e ter, além, como você citou, a biblioteca, um espaço vivo, tá certo? Hoje, quando a gente vive nesse mundo onde o Google tem resposta para tudo, tá certo? A biblioteca ficou aquele espaço de guardar livro, né? E com as ações implementadas, né, como tem a Hora do Conto, tem Cordel e Prosa, Bibliotudo, enfim, tem uma atividade que a Mira, né, já falou bastante aqui. E na proposta das exposições, desde 2015 também, tá certo? A gente abre edital de exposições temporárias, disponibilizando os espaços, né, no MISA, no MUPA e no primeiro ano foi no Memorial à República, tá? Para seleção de exposições de artistas alagoanos. Artista plástico, escultura, fotografia, né? Artistas visuais. Visuais, de um modo geral, o que você quiser. A gente estabelece critérios, tá certo? A procura tem sido muito grande e as exposições, elas ficam um mês e pouco, dependendo, tá certo? Nesses espaços. Um problema que creio ser de difícil solução está relacionado, melhor dizendo, à abertura dos museus aos finais de semana. É notória a necessidade que tem, não só do alagoano, como do turista que chega à cidade, de poder visitar esses equipamentos aos finais de semana. Há alguma tratativa já para viabilizar, quem sabe, no próximo ano, essas visitações? Isto é real, certo? A gente, em alguns dos nossos equipamentos culturais, por exemplo, o MISA e o MUPA, nos primeiros anos a gente ainda abria os finais de semana. Mas você tinha duas coisas, tá? Uma era a questão, ainda é muito baixa a visitação. Obviamente que isso não é desculpa. Porque se você faz uma boa exposição, se você divulga bem, isso a gente começa a suprir essas questões, isso não é desculpa, né? A verdade é pouquíssimo, material humano, recursos humanos que a gente tem, tá certo, para viabilizar. Então, há necessidade de um concurso público específico? Sim, eu acho que para o Estado como todo, né? Isso, incluindo essas funções também, nos museus. Né? Mas a gente pensa muito também nisso, né, na possibilidade de rever esses aspectos para poder viabilizar. Ou terceirizar, né? Quem sabe uma parceria público-privada. Sim, pode ser. Um outro projeto que a gente estava desenvolvendo, na verdade, a gente foi procuradas, tá? Nós fomos procuradas, a secretária Melina foi procurada para que abrisse os espaços museológicos, né? Os equipamentos culturais, em horários específicos, que entrava, digamos, de 5 da tarde às 9 da noite, para viabilizar, pelo menos na alta temporada, a visitação dos turistas. Porque, de fato, o turista sai de manhã, 7h30 da manhã, vai para as praias, etc., só voltam, tipo, 5 horas da tarde. Final da tarde, né, voltam exaustos, porque não estão acostumados com esse sol, com tudo isso, com as caipirinhas que tomam também, né? E aí, mas a gente sabe também que é um segmento, tá certo?, que já demanda, a gente tem, apesar de pouca divulgação no sentido, a gente recebe, principalmente quando tem cruzeiros marítimos, a gente recebe grande número de visitantes nos nossos equipamentos. Então, a gente também está já para 2019 pensando em sanar esses problemas, entendeu? Pois bem. E com relação aos editais, hoje a comunidade artística em geral, seja ela de qualquer área, elas estão compreendendo essa necessidade, elas valorizam a aplicação de editais? Eu acho que sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Só para ter um dado,
tá certo? De 2015 até 2018 agora, sem finalizar, obviamente, tá? O governo do estado investiu na Secretaria de Cultura do Estado em editais, tá certo? Cerca de 7.900.000, tá certo? E aquilo que vai, o audiovisual tem um grande volume de recurso, até porque também tem uma parceria com a Ancine. A cada R$ 2 investido, bota mais R$ 1, eles têm uma equação que potencializa esse volume de investimento, tá certo? Mas a gente tem atuado em todos os segmentos. É que eu disse, moda, cultura popular, audiovisual, gastronomia, tudo isso é inevitável, é um caminho, acho que sem volta hoje em dia, né? Porque ele dá transparência e democratiza o acesso, tá certo? Aos recursos públicos, tá? Então, esse é um caminho sem volta. Foi um caminho que foi construído, na verdade, e que agora, se não for dessa forma, aí sim, vai se reclamar. Exatamente. Entendeu? Por falar em audiovisual, o Circuito Penedo de Cinema, que está mais do que consolidado, não é? Sim. Porque a gente passou um período da nossa história cultural, órfãos praticamente, dessa movimentação na cidade de Penedo, que historicamente tem dado essa contribuição, não é? E este circuito, na atualidade, o que é que se pode dizer sobre ele? Deixa eu te dizer, isso que você coloca é importantíssimo, Gorete, sabe por quê? Porque o Festival de Cinema de Penedo, tá certo? O Circuito Penedo, ele já teve o seu auge há muitos anos atrás, você sabe disso. Na década de 70. Pois é, né? E aí o que é que acontece? Ele perdeu toda a sua força, né? E tenha certeza absoluta disso. O resultado do resgate, tá certo, do Festival de Cinema de Penedo foi dada a política pública implantada pelo governador Renan Filho. Porque em 2014, o último ano da gestão anterior, tá certo? Assim, o Festival de Penedo tinha recebido do governo do estado R$ 7.500. Ou seja, sem comentários, né? É um custeio de digamos assim, de uma autarquia. Pois é. Em 2015, o governador autorizou 75 mil reais. E agora, 2016, 17 e 18, o governo aporta 350 mil para a realização do Festival de Cinema de Penedo. Claro que tem a parceria com a universidade, tem outras parcerias, nós somos co-realizadores. Mas isso só demonstra, na verdade, a importância, tá certo, que o governo dá à questão da cultura. A produção, né? Aos produtores culturais, exatamente. Então, isso, ele começou agora dia 26, vai até o dia 2, né? Com mostras ambientais, infantis, enfim, uma vasta programação. Pois é, a senhora falou em mostra ambiental, que é um diferencial, não é? Sim, sim. Né? Então, mas eles têm uma programação tão extensa e tão variada, tá certo? Que é espetacular. Espetacular. E, mais uma vez, o governo está ali junto, acreditando que atividades como essa, porque ele saiu, ele antes passou, já foi festival nacional, tá certo? Na década de 70, passou a ser uma mostra Simples. Universitária, e hoje ele volta a ser um festival. Então, isso também é muito gratificante ver esse resultado. Né? Na verdade, o que você coloca também, sabe, Gorete, que é medir, né, o que está se fazendo. Né? E você medir, na verdade, esses avanços. E esses avanços são realmente significativos. Pois bem, é um festival, não é? Um circuito inteiramente gratuito, com a programação variada, e isso tem reflexo na cultura em geral, no turismo, ou seja, são ações que estão interligadas, né? Turismo e cultura, claro. Cultura e turismo, não importa a ordem, exatamente. Mas para Alagoas é, digamos assim, um plus que se ganha com um circuito como esse. Na verdade, também você tem uma outra coisa, né? Que é a clareza da importância que o governo dá para o audiovisual.
que é incrível isso, que a gente não tem... E a nossa produção Pois é, não tem é ideia. surpreendente. Surpreendente. É verdade. Entendeu? Às vezes a gente também apoia a Mostra Sururu, né? Sim. Né? A Mostra Sururu Sim. também. Ou seja, os editais. E é a clareza de que o audiovisual tem uma produção surpreendente e às vezes pouco conhecida pela comunidade de um modo geral. Pouco conhecida e às vezes pouco valorizada também. Também. É? A gente Então, quando precisa você ter esse pertencimento do que a gente produz, seja em qualquer área, porque o que se faz aqui se faz muito bem feito. Bem feito, muito bem feito. E você tem o seguinte, esses espaços que são criados, né, com a Mostra Sururu, com o festival, tá certo? São espaços para que a gente possa cada vez mais reconhecer essa rica produção mesmo do audiovisual. É incrível. É incrível. Verdade. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu tô com medo até de morrer. E tá aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Perolina Lira, Superintendente de Identidade e Diversidade Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Nosso assunto agora é o 4º Festival Pôr do Sol Cultural, que já está acontecendo. E o que dizer desta 4ª edição? O projeto Pôr do Sol Cultural, ele começou no dia 22 agora e vai até 22 de novembro, vai até 16 de dezembro. Todos os finais de semana, das 16, início às 16 horas, no posto 7, ali na Jatiuca, com uma vasta programação cultural. Esse horáriozinho mesmo, de 16 às 19, tá certo? Que é o pôr do sol. E aí a gente leva diversas atrações, vai Banda de Pífano, vai já foi Mel Nascimento, né? Vai Coco de Roda, né? Naquilo que você falou antes, sabe? Entre esse link aí que é necessário e fundamental entre cultura, turismo e cultura. Aproveita a alta temporada, tá certo? Oportuniza apresentações dos nossos grupos, né? Ao todo foram selecionados também através de um edital, 30 atrações. 15 músicos e 15 bandas. E a localização é estratégica, né? Porque estando ali no posto 7, você olha, se depara com o pôr do sol, né? No finalzinho de tarde. Exatamente. E a frequência tem sido cada vez maior. Tem sido, né? Na verdade, você tem uma vai coisa... chegar um momento que aquele espaço vai ficar pequeno, né? Quando a gente fez o primeiro ano, a gente fez ali no Alagoinha, né? Quando ainda podia, né? Antes do estacionamento ali dos food trucks, né? Tal. Então, as pessoas, às vezes, que não sabiam, passavam e aí ficavam olhando. Os turistas, então, mas hoje ali naquele lugar estratégico também, que já tem um palquinho montado e já tem, como se fosse um anfiteatro ali, né? Exatamente. Né? Já tem lugar para as pessoas sentarem. Então, também tem sido uma grande aceitação, porque a gente também vai misturando, tá? Banda e música. Né, banda, conjuntos, etc., né, de Folguedo, de Pífano, Coco de Roda, com atrações musicais como a Mel Nascimento, né, teve o samba, como foi? Tem até Bumba Meu Boi. Tem. Eu me esqueci agora qual foi Teve um outro de samba agora, nesse final de semana passado, mas que foi também espetacular. Escola de Samba, olha só, Gaviões da Pajuçara, está na programação, também. Coco de Roda, Afoxé, Banda Unidade Nova Praia,
banda de pífano. Quadrilha. Quadrilhas também? Quadrilha também, entendeu? Hugo e Rodolfo. Então, na verdade, assim, mais ou menos ali, digamos assim, a vitrine, tá certo? Nesse pôr do sol cultural da diversidade da música que a gente tem. Mas você vai colocar o quê? Quadrilha? Em dezembro? Pois é. Né? Mas é para mostrar também para os turistas o que a gente tem. Mas a gente coloca também pastoril, que é um foguedo, do né? Natal. Natalino. Exatamente. Né? Então, coloca também a escola de samba. Ou seja, é uma vitrine desse final de ano, dessa produção cultural e musical. E o turista gosta, Gosta. né? É diferente, é a cultura que nós temos na área musical para ser mostrada e, nesse sentido, cria-se até aquilo que é necessário para qualquer apresentação, que é a plateia. Né? E de forma espontânea, porque está na cidade. Exatamente, está ali, passou, ouviu e tal. E a gente tem divulgado muito também nas redes sociais, né? Toda essa gama de informação que tem por aí. Então, esse é um programa que já tem há 4 anos também, um projeto, tá? De pôr do sol cultural, que achava também, a secretária Melina disse, olha, poxa, a gente tem aí uma época que a cidade está cheia, está lotada. E por que a gente não casa a cultura e o turismo e a cultura, tá certo? Para que a gente possa, de fato, demonstrar a nossa riqueza. E a alta temporada que se anuncia agora é uma das mais, digamos assim, em números de turistas. De turistas, de visitantes, né? Visitantes a Maceió, Alagoas, e a porta de entrada são as praias aqui da nossa capital. Né? E aí a gente aproveita esse volume grande e apresenta a cultura. Entendeu? A gente consegue aliar isso porque, de fato, a formação de plateia é uma das coisas mais difíceis para qualquer artista, né? Então, se você tem um volume grande de pessoas na cidade e a gente está ali, gratuito, super bem localizado, não é? Né? Super bem localizado, entendeu? Com o pôr do sol ali, é perfeito. Pois bem, falemos então sobre o Senarte, que vai encerrando as atividades, né, do ano, e não do Senarte propriamente dito. Claro. Senarte que tem uma referência social em Alagoas reconhecidamente. Todos reconhecem a importância do Senarte na formação de vários cursos existentes lá. Né? Exatamente. Olha, o Senarte é o Centro de Belas Artes. Eu considero também como um dos equipamentos mais importantes da Secretaria de Cultura do Estado. Tá? Ele é um equipamento de formação. Tá? No ano de 2018, tem aqui os números que eu peguei também aqui para trazer para você, né? A gente realizou 21 cursos lá no Senarte, atingindo com alunos matriculados 1.800 pessoas. E os cursos vão de balé clássico, que é disputadíssimo, Gorete. É uma referência que nós temos aqui no estado. Todos os anos, quando as inscrições são abertas, é quase fila. Não dá conta, né? Não dá conta, tá certo? A gente tem expressão corporal, a dança afro, jazz, dança popular, capoeira, artesanato criativo, teclado, música, enfim. Uma grande gama de cursos que são oferecidos gratuitamente. Isso é bom que se frise. Gratuitamente para a comunidade. Né? E a gente encerra agora as atividades de 2018, né, com, digamos assim, a culminância. Tá? Da apresentação. Para a apresentação. É o resultado também, né? Isso tem sido também uma coisa muito legal, porque quando você faz isso, né, e você gera nessas crianças que fazem a dança de balé, o balé clássico, tá certo? Se você oportunizar para que elas se apresentem no Teatro Deodoro, é espetacular. Você vê aquele teatro, é disputa de ingresso, e gratuito também, tá? O encerramento também é gratuito, dia 1 e 2 agora de dezembro, no Teatro Deodoro, é o encerramento da dança, tá? O teatro fica lotado, a família vai prestigiar, tá certo? É um momento de, na verdade, você... É de congraçamento também, e mostrar o que você aprendeu verdade. durante o ano, entendeu? Então, é muito, muito legal. Então, é dia 1 e 2 de dezembro, no Teatro Deodoro, às 19 horas, o espetáculo de dança, do encerramento
das aulas de dança do Senarte, não só do balé, mas a dança afro, expressão corporal e tal. E aí, no dia 15 de dezembro, lá no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, vai ter um espetáculo de teatro, que também das oficinas de teatro, dos cursos de teatro. E, por fim, no dia 16 de dezembro, às 17 horas, também no Teatro Deodoro, a audição de música. Você tem ido lá no Senarte, não, né? Não. Confesso que não. Pois é, eu fui no encerramento dessa semana da turma de oficina de artesanato criativo, né? Maravilhoso, elas colocaram lá tudo que foi produzido, né? Também disponibilizaram para venda. E aí, parando o carro, entrando assim e tal, aí você vê as pessoas estudando música. Aí o professor lá... Fui aluna da professora Rosemary Hancock. Sim. Saudosa professora Rosemary Hancock, sempre, né? Sim. Mas para aula de canto. Mas substituindo uma fonoaudióloga, eu preferi fazer canto. Sim. E aí você tem uma outra coisa. Lá no Senarte também tem um outro curso que é desenvolvido pela professora Socorro Lamenha, Socorrinho, que é a História da Arte. Tá? Acho que são terças e quintas, não sei muito bem o horário, também de graça. É um espetáculo. É um espetáculo. A Socorro, ela conta, na verdade, ela conta a história da arte, entendeu? E tem gente que fez 4 anos seguidos com essa, tem quase uma formação na história da arte, entendeu? Valiosíssimo. Preciosa essas aulas. E essas aulas curso, e tudo isso gratuito. Pois bem, que a comunidade, a sociedade tome conhecimento e agora a demanda é sempre maior, não é? Para alguns cursos, sim. O balé... Que é a oferta de vagas, não é? O balé, sim. E a gente também tem, ao longo de 2015 para cá, a gente também foi introduzindo mais alguns cursos, nem que sejam temporários. Recentemente, a superintendência que eu ocupo fez uma oficina com a artista plástica Maria João Abreu, de papietagem, para fazer, foram só 2 ou 3 dias, tá certo? Para fazer a cultura popular. Ela dá a técnica da papietagem para que você pudesse desenvolver algum objeto, algum elemento da cultura popular. Então, eles têm, sim, os cursos que são de forma realizado continuamente, anualmente, a dança, né, o artesanato criativo, e outros que são esporádicos, né? Perolina, quais são as expectativas para 2019? Ainda que, em nível federal, ainda tenhamos essa preocupação de fusão das secretarias, dos ministérios, melhor dizendo, da educação com a cultura. Nem quem faz cultura consegue visualizar, né, a junção, nem quem faz educação. Portanto, está aí uma proposta do novo governo Bolsonaro para fundir esses 2 ministérios. Porque perde, né? Tanto um quanto o outro vai perder alguma coisa nessa fusão. Não tem dúvida. Essa indefinição em parte, né? Porque a gente já sabe praticamente que vai ter essa junção, só não está realmente oficializado. O entendimento é que é lamentável, tá certo? Porque, como eu disse desde o começo, a força da cultura nas diversas áreas, tá certo? Ela é muito forte, muito tão forte. Capilarizada quanto a educação. Exatamente. Melhor palavra, capilarizada, tá certo? Isso é lamentável. Então, mas qual é a orientação? Vamos continuar aqui, tá certo? Desenvolvendo os nossos projetos com o apoio total e irrestrito do governador. Isso tem se traduzido em números, recursos financeiros, como eu estou te dizendo, e apoios. Isso tem se traduzido em números de exposições de alunos capacitados, em projetos que são inovadores sendo implantados, na dinamização da secretaria. Então, a gente tem a certeza que desafio, sim, nós vamos ter sempre, na busca de estar sempre procurando inovar e ter cada vez mais a cultura como um elemento, tá certo, fundamental de desenvolvimento econômico e social do Estado. E humano. Fundamental.
Obrigada, Perolina Lira, por sua participação aqui conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gorete. Nós aqui agradecemos muito essa oportunidade de poder falar sobre tudo isso, né, com a tranquilidade e com essa integração, esse diálogo aqui maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, Frente a Frente, também com você.